É um prazer muito grande estar aqui. É ruim que a gente não enxerga ninguém aqui embaixo, né? Mas eu estou conhecendo aqui algumas pessoas, algumas figurinhas muito carimbadas. Um beijo. Sabe para quem eu estou dando esse beijo aí? Kátia, é muito legal a gente poder discutir um pouco o jornalismo, apesar do cenário que não é nada animador para quem vive as últimas informações, né? Sou otimista, só queria começar dizendo isso. Todos somos. E o tema da nossa campanha de 20 anos, acho que é muito peculiar, muito interessante, porque ele encaixa muito bem com o momento que nós estamos vivendo, não só em Santa Catarina, no Brasil, como no mundo, que é o jornalismo realmente tem o poder de mudar o mundo. E essa reportagem sobre os diários secretos, ela é fundamental para nos encorajar a sair do nosso lugar comum e enfrentar uma realidade que não é nada boa, enfrentar o poder, que é sempre complicado, e dar a cara a tapa numa sociedade que cobra muito, mas também muitas vezes não consegue ter essa voz para fazer essa cobrança. O jornalismo tem esse poder de fazer essa cobrança, tem o poder de mudar o mundo em pequenas ações, que são muito arriscadas às vezes, né? Teve o caso da perseguição depois, numa outra reportagem do grupo, né? O Jânio estava lá, inclusive, que nós conhecemos, acho que o Jânio já teve a oportunidade de falar isso aqui. E eu queria então te perguntar, você vai obviamente apresentar o teu trabalho, né, com essa reportagem, e eu queria te perguntar, para pensares em socializar com a gente, como que a grande reportagem investigativa, essa ferramenta fantástica que nós temos à nossa disposição, que aprendemos a fazer também no curso de jornalismo do Bom Jesus de Luz, como que a reportagem investigativa pode mudar o mundo, como que você acha que conseguiu mudar o mundo? Parabéns pela reportagem mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, boa noite a todos. Eu acho que eu vou sentar aqui, um pouquinho longe de ti, só para não ficar na frente aqui, pode ser? Então, primeiramente, realmente, de coração, muito obrigada pelo convite. Eu sou professora universitária também, então eu adoro conversar com alunos. Já conversava com alunos antes de ser professora universitária, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Responderei todas as perguntas de vocês no Twitter, achei chique, achei bem legal esse modelo. Ou depois, tomando um café, um churrasco do Relate aí. Vou falar um pouco sobre isso que você me perguntou, né, como que grande reportagem muda o mundo. Não é uma biografia, não vou falar de mim, mas queria dizer que quando eu comecei a fazer o curso de jornalismo, eu também queria mudar o mundo, e eu ainda quero mudar o mundo, né? Eu queria mudar o mundo de um jeito diferente do jeito que eu quero hoje, né? Eu acho que hoje é um jeito mais direcionado, é mais focado, já começando a responder a sua pergunta, né? Um pouco mais consciente. Mas aquele jeito que eu queria mudar o mundo quando eu entrei no curso de jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1997, quando a maior parte de vocês nem tinha nascido ainda, né? Era um jeito diferente, mas não é um jeito... é um jeito ruim. Está funcionando? Não é um jeito ruim, porque essa empolgação inicial, essa falta de perspectiva de como fazer para mudar o mundo, ela não é ruim, né? Porque se você for só seguir modelos e fazer só aquilo que já se espera, né? Então, como se muda o mundo? Manual. Faz isso primeiro, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, esse jeito de querer mudar o mundo, que é bem típico de estudante de jornalismo, ele é muito salutar. Eu estava vendo as apresentações aqui, né, os projetos que vocês fazem, dos 20 anos. Tão legal ver, por exemplo, os depoimentos dos egressos, né? Cada um está à sua maneira mudando o mundo. Talvez não acabando com a fome ou descobrindo a cura do câncer, mas mudando o mundo à sua maneira, na sua realidade. E uma coisa que é legal, que ficou bem claro no vídeo de vocês dos egressos, é como mudar o mundo começa com as coisas pequenas, né? Então, o cara que hoje trabalha na rádio, ou que acessório o time lá do Joinville, né, o Jack, começou em rádio amador, então, né, rádio comunitária. Ou seja, a gente não começa a mudar o mundo assumindo a bancada do Jornal Nacional, né? Ninguém começa a mudar o mundo com essa vaga, né? A gente começa no dia a dia, nas coisas pequenas, né? Eu comecei o meu processo pessoal de mudança do mundo aceitando o meu primeiro desafio no primeiro mês
jornalismo. Depois, se quiserem, eu conto como foi, né? Então, esse processo começou assim. Essa reportagem de Áreas Secretas, que eu vou mostrar um pouco mais de detalhes para vocês, é uma reportagem que marca a minha vida, marca a minha carreira, mas eu não diria que é a reportagem mais importante que eu fiz, ou a reportagem que mais mudou o mundo. As reportagens do dia a dia que interferem na vida das pessoas, na realidade direta das pessoas, elas mudam o mundo de um jeito que as grandes reportagens não conseguem, às vezes, abarcar. Eu vou mostrar dados dessa reportagem que eu fiz, que mostram, revelam como ela interferiu em realidades, como transformou realidades, mas não achem que só fazendo uma grande reportagem você vai mudar o mundo. Algumas das reportagens que eu tenho mais carinho que eu fiz são reportagens que mudaram a vida de uma pessoa, não uma estrutura toda. Mas uma grande reportagem como essa, ela mexe na estrutura. E quando ela mexe na estrutura, quando ela descortina segredos muito bem guardados, quando ela transforma uma instituição, por exemplo, ela tem um impacto em cadeia que também não pode ser desconsiderado. Então, sim, eu não estou desmerecendo, grandes reportagens mudam o mundo de um jeito que é preciso prestar atenção a elas. Eu acredito que, por isso eu sou muito otimista também, que grandes reportagens vão continuar mudando o mundo nos próximos anos aí. Não se fala em fim de grande reportagem, pelo menos é assim que eu vejo. Você quer fazer o bate-bola ou você quer que eu vá passar? Não, agora você pode, com certeza, passar. Você trouxe um vídeo também, né? Se quiser começar com o vídeo, você fica à vontade. Eu trouxe o vídeo por dois motivos. Assim, o vídeo tem 20 minutos, fica parecendo... Assim, 20 minutos fica parecendo muito, né? Mas eu trouxe ele por dois motivos. O primeiro motivo, uma questão de justiça, eu não fiz essa reportagem sozinha, né? Então, os 4 nomes que apareciam ali no primeiro início da tela e pessoas que vão aparecer no vídeo, são pessoas que trabalharam comigo nessa reportagem, uma reportagem muito grande, que levou 2 anos para ser feita, então não é uma reportagem que se faz sozinha. Então, eu acho que o vídeo é uma questão de justiça. Segundo a professora de tele aí vai concordar comigo, né, a imagem é fundamental. Eu posso contar histórias aqui para vocês durante vários minutos, elas podem tocar o coração de vocês podem se interessar muito, mas talvez vocês não consigam fazer a relação que eu gostaria, então a imagem talvez dê conta disso. Então, para eu não começar do começo, o que foi a série de Áreas Secretas, né? Eu queria que vocês vissem esse vídeo, a gente pode interromper se vocês acharem que é o caso, e depois eu retomo. Antes, só um aviso antes do vídeo. Precisa colocar as coisas em perspectiva, tá? Tudo isso foi foi divulgado em 2010 e foi iniciado em 2008, com outra tecnologia. Vou contar, por exemplo, que a gente usava o Orkut, né? Nossa principal ferramenta de descobrir quem era parente de quem era o Orkut. Então, assim, outra realidade, tá? Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, a gente faria essa reportagem de um jeito completamente diferente, tá? Vamos ver o vídeo? Então, continuando. Você coloca lá para a minha apresentação? É Leandro, né? Descobri o nome no talk show anterior, foi repetido muitas vezes. Eu ainda me emociono quando eu vejo esse vídeo, porque a gente não queria nada disso. Quer dizer, não é que a gente não queria, a gente não projetou isso. A gente não começou a fazer uma reportagem pensando assim, a gente vai fazer uma reportagem, essa reportagem vai fazer isso, vai mandar um monte de gente para a cadeia, vai gerar vários processos. A gente queria muito pouco com essa reportagem, né? Hoje que a gente tem lei de transparência, lei de acesso, né? Portais de transparência, lei de acesso, fica até impensável. Eu vou passar aqui já, só queria deixar claro os nomes de quem fez, né? Eu e o Carlos Couba, que estava de casaco no vídeo, pela Gazeta do Povo, e o James, que estava de azul, e o Gabriel, pela RPC, a gente trabalhou junto, né? Agora foi muito. Foi.
Então, o universo em 2008, a realidade que a gente tinha em 2008 era uma realidade que a gente não sabia nem quantos eram os funcionários da Assembleia Legislativa. Era tão surreal para os dias de hoje, né, que a gente tem a internet aí disponível com informações, que o que a gente queria, nosso desejo de mudar o mundo naquela época era A, descobrir quem eram os funcionários, B, que os diários oficiais fossem públicos, C, que eles estivessem na internet. Então, assim, a série mudou muitas coisas, devolveu muito dinheiro público, levou gente a ser processada, levou gente para a cadeia. Não foi o que a gente pensou, né? E também não era o que a gente tinha pensado assim, vocês fizeram essa série para ganhar um prêmio. Gente, a gente não sabia nem se as pessoas iam se interessar por um assunto chamado diário oficial. Parecia tão árido, tão difícil, né? A gente ganhou o ESSO concorrendo com, por exemplo, o vazamento da prova do Enem daquele ano. A gente não achava que a gente ia ganhar, né? Diante das proporções, inclusive, dessa série, desse material do Estadão. A outra matéria que estava concorrendo com a gente, nacional, era o vazamento de dados da Receita Federal durante a campanha eleitoral de 2010. Cara, nunca tinha vazado dados de dentro da Receita Federal, não que se soubesse, pelo menos, né? A gente achava que a gente não tinha a menor chance. Um material lá do Paraná, mostrando um esquema regional, né? Eu acho que essa série ela tem alguns diferenciais dessa questão de como grandes reportagens mudam o mundo, porque ela não foi a primeira reportagem sobre funcionário fantasma, nem da Assembleia Legislativa do Paraná, quem dirá do Brasil, né? Mas ela era estruturada de um jeito, ela foi feita de um jeito que ela mostrava o quanto era institucionalizado, enraizado, o quanto estava esparramado o problema por toda a Assembleia Legislativa, que precisava dar um basta, aquilo que precisava ser interrompido. Ela não foi contestada do ponto de vista jurídico, na questão de documento, em nada, nunca. Por quê? Porque a gente fez uma coisa que eles achavam impensável, que era ter acesso aos documentos que eles tinham e montar uma rede a ponto de entender como as coisas funcionavam. Então, o nosso primeiro trabalho foi entender como as coisas funcionavam. E isso também é bem diferencial, porque, assim, ninguém vai chegar para vocês, dica para a vida, tá? Ninguém vai chegar para vocês e dizer assim, tá aqui a grande reportagem da sua vida, fica lá 2 anos trabalhando nisso, que vai ser sensacional, né? Você tem que cavar isso parece pequeno no primeiro momento, depois você vai vendo o tamanho disso, vai conquistando mais tempo, vai negociando. Meu chefe não me deu 2 anos para fazer essa reportagem. Eu negociei o prazo que eu fiquei fazendo ela de 15 em 15 dias durante 2 anos. A cada 15 dias eu apresentava o que eu tinha feito nos 15 dias anteriores, ele abria a boca, o queixo caía e falava, não, continua, né? E a gente mostrava, olha, se a gente fizer mais uma reportagem sobre funcionário fantasma, eles vão manter o esquema, a gente tem que derrubar o esquema, a gente tem que mostrar, tem que fazer aquela fábrica de documentos falsos parar, porque senão eles vão demitir esses funcionários fantasmas e contratar outros funcionários fantasmas, né? Então, boa parte do que está aqui na apresentação já foi dito, né, no vídeo, né? O quão surreal, a gente não sabia o número de funcionários, a Assembleia não publicava, não desrespeitava a lei estadual que manda publicar uma vez por ano a lista de funcionários, né, já mandava, naquela época ela desrespeitava essa lei. A gente fez um trabalho de coleta e organização desses diários. Depois, se vocês quiserem saber assim, como começou a série, como o James na TV começou, e como eu na Gazeta do Povo começamos, depois a gente chamou o Gabriel, chamamos o Carlos, como que a gente fez, como a gente se juntou, também posso contar, né? Como eu falei, não é para ser uma biografia, mas o que vocês ficarem com dúvidas é só perguntar. A gente ficou só montando a base de dados, a planilha. O Carlos, por exemplo, ele brinca que ele nunca tinha visto um diário oficial, né? O Carlos nunca tinha trabalhado com planilhas de Excel. A gente ficou com uma planilha de Excel, trabalhando fechado numa sala, a gente sonhava com a planilha. Era uma coisa surreal, assim, porque a gente trabalhava 18 horas por dia com Excel, né? Tudo saiu de lá. Depois eu trouxe exemplos de planilhas aqui, se vocês quiserem eu posso mostrar. Ele nunca tinha trabalhado com isso.
Todas as nossas reportagens saíram de lá. A primeira reunião de fechamento efetivo mesmo, do tipo, vamos soltar a série. Quando que começa a startar o processo de outro lado, essas coisas assim, a gente tinha 40 pautas. Todas tinham saído de dentro de uma sala. Né? Essa pauta do morto, que o Gabriel menciona e tal, são pautas suítes, depois. Né? A gente nem chegou a publicar todas as pautas que a gente tinha antes da série. Que ela tomou proporções que a gente não conseguiu mais controlar. A gente não sabia que o diretor-geral ia pedir afastamento e depois ser exonerado 2 dias depois da série. Né? Isso tudo foi aumentando. Não sabia que ia ter operação policial, nem nada. Né? A gente, então, coletou, organizou, entendeu como as coisas funcionavam. Esse processo demorou muito, né, de entender. Fizemos um processo de apuração, depois um trabalho de campo, né? Vou falar aí, se vocês quiserem, de câmera escondida. Gente, eu nunca tinha feito uma câmera escondida na vida, sou de jornal. Eu fiz 50 câmeras escondidas por esse material. Então, posso falar também, né, que tipo de recurso eu usava, como que era a câmera, como é que as situações que eu me meti, que não eram situações muito confortáveis, também podemos contar isso, tá? A internet como aliada do jornalismo, hoje em dia a gente fala muito que a internet é um problema, discordo plenamente, acho que a internet facilita o nosso trabalho, tá aí, assim, mudar o mundo dá trabalho, ponto. Né? Que bom que a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a agilizar esse trabalho, a internet é uma ferramenta. Como eu falei, a gente usava o Orkut, né? Google no início, assim, ainda muito rudimentar, né? Não tinha o que tem hoje, por exemplo, né? A gente não ficava refém de respostas oficiais, a gente tinha a produção própria de conteúdo, isso faz toda a diferença. Está numa outra tela, mas eu já vou adiantar aqui, vou passar as telas bem rápido. A gente não fez jornalismo de investigação. O Solano Nascimento tem um livro chamado Os Novos Escribas, em que ele divide jornalismo de investigação de jornalismo investigativo. Jornalismo de investigação é receber um dossiê, jornalismo de investigação é receber uma informação de uma fonte privilegiada da PF, do Ministério Público, da Receita Federal, alguma coisa que te passa a informação já pré-apurada, no sentido, já tem a informação, você tem que avançar em relação àquilo. Isso é muito bom, eu uso todo dia, tenho fontes, adoro, me manda informação, não deixo de mandar. Mas assim, quando o jornalista produz a própria informação, ele domina todo o conteúdo. Isso é muito legal, isso não nos deixou refém de informações oficiais, mas também nos tornou plenamente responsáveis por tudo que a gente fez. A gente não poderia acusar uma fonte oficial de ter passado uma informação errada em nenhum momento. A responsabilidade era 100% nossa, e por isso a gente não podia errar. Estávamos oficialmente proibidos de errar, né? Tanto pelos veículos de comunicação quanto por nós mesmos, né? A gente programou o que sai na TV, o que é melhor para o jornal, quando sai no jornal, quando sai na TV, onde o jornal não chegava, a TV chegava, a gente repercutia a TV, foi sensacional, é um trabalho que foi reconhecido, principalmente nesse prêmio latino-americano que a gente ganhou. Um dos jurados falou que nunca tinha visto nada semelhante ao nosso trabalho como interação, né? E a gente também fez uma coisa que também era inédita no Brasil, que foi a divulgação do nosso banco de dados. Os diários oficiais não eram públicos, a gente conseguiu ter acesso aos diários oficiais, a gente digitalizou essas informações, a gente achava injusto, antiético manter essas informações só com a gente se elas deveriam ter sido públicas desde sempre, né? Então a gente tomou a iniciativa de digitalizar isso e disponibilizar isso, inclusive para os nossos concorrentes. Ótimo, maravilha, consultem esse material. Né? A gente se inspirou num material do Guardian, que tinha feito isso um pouquinho antes da gente, e a gente falou, não, a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Era interativo, então a gente recebeu mais de 1.000 e-mails de denúncia, depois que a gente jogou o banco de dados. Né? Já falei sobre a responsabilização exclusiva, a gente deu visibilidade para algumas lendas, deu para notar ali como o diretor-geral da Assembleia era simplesmente uma figura parda, né, desconhecida, como se a direção-geral da Assembleia fosse um cargo desimportante, não é, né? E a gente conseguiu fazer coisas fora do eixo Rio-São Paulo, inclusive fazer com que outros veículos de outros estados reproduzissem o nosso material. Eu dei uma palestra na Abrage, contando um caso engraçado,
engraçado com todas as aspas possíveis, na verdade só o parzinho mesmo. O nome é o dia que a gente fez o William Bonner pedir desculpas no Jornal Nacional. Então, por exemplo, o Jornal Nacional reproduziu o nosso material. E um dia a gente teve que pedir, viu, William Bonner, você corrige uma informação aí e tal? Não é muito fácil, posso falar sobre isso. Eu acho que jornalista precisa, quando erra, se corrigir, tá? Então, não tenho nenhuma vergonha de contar o que aconteceu. Essa aqui era a base de dados, a cara da base de dados para consulta, tá? Isso, a base, não as reportagens, né? Tinha um modelinho bem padrão, escreva o nome de alguém e tal, né? A gente não sabia se ia ter procura. A gente teve, no primeiro mês, 96 mil usuários únicos e 303 mil consultas no primeiro mês dessa base. Eram pessoas que colocavam nomes de pessoas que elas suspeitavam que poderiam ser funcionários fantasmas, e daí descobria que o farmacêutico de Pariqueraçu do Norte era funcionário fantasma e mandava um e-mail para a gente. Isso já a suíte das matérias. A gente não sabia se essa página ia ter acesso e teve muito acesso, né? É uma crença no jornalismo colaborativo que a gente tinha desde então. A gente concentrou um hot site com todas essas informações no primeiro mês para números de internet. Vamos pensar números de internet de 2010, tá, galera? Para o primeiro mês a gente teve 1.400.000 acessos nesse hot site, né? Sendo 796 mil usuários únicos. As matérias de política saltaram para as matérias mais lidas do site, isso não era comum na época, né? Bom, rapidamente, contratações que antecipam o futuro, a gente mostrou 4 crianças sendo contratadas pela Assembleia, né? Os dados mostravam isso, 9, 10, 13, 14 anos, a gente precisava olhar para o dado e ver a data de nascimento e pensar, isso não está certo, né? Ninguém disse, tinha uma criança contratada lá. Funcionários em férias por 2 anos, também quero, se alguém souber como faz. Funcionários que não sabiam no que trabalhavam, não sabiam dizer quando a gente procurava, ou então gente que dizia que o trabalho dele era levar a ditadura e cadeira na favela. Tá? Depois da série, o ponto eletrônico foi instaurado na Assembleia, os funcionários até hoje têm que registrar pontos eletrônicos, diários oficiais viraram públicos, pararam de publicar os diários avulsos. Na época, comprovação de pelo menos 200 milhões em desvio. Hoje o Ministério Público trabalha com mais de 1 bilhão de desvio, a projeção, né? Teve essas manifestações de rua, que para quem não está acostumado com o Brasil antes de junho de 2013, né, das manifestações de junho de 2013, não eram muito comuns essas manifestações de rua, você ir para a rua dizer não estou gostando disso, não concordo, né? E uma série de projetos de lei, regras de transparência, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Investigação contra mais de 30 deputados, os 2.500 funcionários da Assembleia foram demitidos, foram recontratados apenas 1.800, ou seja, teve 700 funcionários foram retirados numa pegada só, uma força-tarefa, muito antes da Lava Jato, uma força-tarefa de promotores trabalhando com isso, né? E, encerrando já, aqui só trouxe algumas manchetes para vocês verem como que era o material na época da Gazeta. Aqui, essa manchete aqui é essa que eu falei que o diretor pediu o afastamento, ele mudou a nossa manchete, que era para ser a lista dos excluídos, a manchete programada. A gente queria só um pouquinho e a gente fez 90 dias de matérias em sequência e eu fiquei 2010 inteiro só trabalhando nisso, eu não fiz mais nada, só fiz suíte desse material durante o ano de 2010 inteirinho. Com várias operações policiais, tem mais de 20 pessoas condenadas criminalmente. Essa aqui é a última tela já, pessoal. Essa matéria agora é de março de 2018. Denúncia dos diários secretos faz a Assembleia poupar 1,6 bilhão. Aí embaixo da matéria tem os gráficos, o que foi economizado desde a série. 1,6 bilhão é bastante, tipo o orçamento de uma cidade como Maringá, né? É bastante dinheiro. Ops. Aqui fica o meu e-mail para quem quiser fazer contato de um jeito mais old school, né? Não via redes sociais, Twitter, tá? Acho que poderia abrir as perguntas. Estou aí disponível para o que vocês quiserem saber.
Legal. Tem muitas perguntas aqui no Twitter, depois a gente vai projetar também as do Face. Eu vou tentar reunir de 3 em 3, pode ser? Porque senão a gente não dá conta. Claro. Então, assim, a Bruna quer saber a tua opinião sobre se você acha que o jornalismo investigativo, de um certo modo, pode estar morrendo, né? Morreu aquela alma do jornalismo investigativo. Aí ele quer saber qual foi a sensação do reconhecimento. Acho que um pouco respondeu a pergunta se tu já esperava isso quando começou a fazer a reportagem. E a Natália pergunta se ao fazer o jornalismo investigativo, como é que a gente sabe em quem confiar e em quem não confiar? Já que a gente também depende do discurso dessas fontes, né? Podemos começar por aqui, né? Podemos. Resposta triste, não temos uma fórmula única, né? Normalmente, quando você tem uma relação de longa data com uma fonte, você estabelece uma confiança, mas não necessariamente uma fonte nova pode ser ruim, né? Não é o prazo que torna uma fonte confiável. Eu já fui traída, entre aspas, por fontes antigas, né? Conscientemente ou inconscientemente, né? A pessoa me passou uma informação errada, por exemplo, sem saber que estava me passando uma informação errada. Eu acho que é um pouco de traquejo, assim. Nessa fase que vocês estão, na fase aí dos 20 e poucos anos, né? Antes dos 20 e poucos 20, não deixem de acreditar nas pessoas. Usem o contrário, assim. Eu sou cética por natureza, assim, mas a minha casca já é dura, né? Já tomei muita pancada. Façam o inverso, se vocês puderem, assim, acreditem nas pessoas, né? Chequem as informações, não sejam levianos, mas acreditem nas pessoas. Eu acho até uma visão de mundo, uma visão de vida mais interessante acreditar nas pessoas do que desacreditar, assim, né? Sobre isso, infelizmente, não temos uma receita pronta. O reconhecimento, a sensação do reconhecimento? Do reconhecimento, assim, vai de várias formas, assim, sabe? Eu lembro de estar no salão fazendo a unha e a manicure e a moça do lado estavam falando assim, viu o negócio do bibinho na assembleia, não sei o quê, e eu ali quieta, né? Quando sai da bolha e chega para um grande número de pessoas, o teu reconhecimento não é em forma de prêmio daí, né? Muda o mundo de outras formas. Eu tive reconhecimento de várias formas. Eu lembro a minha mãe, muito orgulhosa, né? Por exemplo, quando a gente ganhou o ESSO, ela colocou uma faixa na minha casa. Eu até hoje agradeço de não ter sido um carro de som aqui. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, gente, eu tinha ido para o Copacabana Palace. Nunca tinha imaginado pôr o meu pé no Copacabana Palace na vida, quanto mais ganhar o principal prêmio, né? Aquele ano tinham 1.200 reportagens que se inscreveram, né? 1.200 trabalhos. Ele foi escolhido o melhor de 1.200 que já eram selecionados, né? Esses 1.200 já era uma peneira, né? Eu nunca imaginei que eu ia viver esse momento, assim. Eu chorei muito, assim, né? Teve um contexto também, por que eu chorei, isso ok. Porque a gente achou, quando a gente se inscreveu no regional, tá? A gente falou assim, não, quem sabe no Sul a gente tem alguma chance. Quando os jurados jogaram a gente pro Nacional, a gente falou, caramba, não foi bem isso que a gente falou. Entendeu? Aí, a gente viu a lista dos finalistas, eu falei, putz, perdemos. Daí a gente pensou, putz, a gente podia estar no regional, né? Porque pelo menos no regional a gente levava, porque agora a gente foi pro Nacional, mas se a gente não levar o Nacional, que a chance é pouca, nem o regional a gente vai levar, velho. Embora para casa de mãos abanando. Quando saiu o resultado do Nacional, que ganhou a matéria da Folha, da Receita Federal, o ESSO ele tinha um que eles chamam de grande prêmio, que é o que a gente ganhou, que é como se fosse o campeonato da Fórmula 1. Não interessa se você ganhou uma corrida, né? Quem ganha mais pontos, digamos assim, ganha a taça, né? Quando o material da Receita Federal ganhou o Nacional, a categoria, a gente pensou, a gente não tem chance no grande prêmio, a gente vai voltar para casa absolutamente sem nada, né? E daí, assim, a gente estava se olhando, pensando, pô, foi legal, né? Pelo menos a gente veio aqui e tal, legal, tal. E... Copacabana Palace. Oi? Copacabana Palace e tal, né? E daí, quando chamaram o nosso nome, eu literalmente não
acreditei. Então eu comecei a chorar, literalmente. Não acreditei, né? E os meus vizinhos, no reconhecimento, eles chegavam para mim e falavam assim: ai, que legal que você ganhou o prêmio Shell. Aí o meu marido era apresentador de TV na época, do Paraná TV, igual os... Jornal do Almoço. O Jornal do Almoço de vocês, isso. Aí chegavam para mim e falavam assim: agora que você ganhou esse prêmio, que eles não sabiam exatamente o que era, agora que você ganhou esse prêmio, você vai trabalhar na Globo, né? Então... Assim, reconhecimento vem de várias formas, né? E se você acha que o jornalismo investigativo morreu um pouquinho? Não. Eu acho o jornalismo investigativo vivaço, assim. O jornalismo investigativo ele tem um problema que é intrínseco às suas características, que é ser muito caro. Caro porque normalmente envolve muito tempo, né? Fazer uma reportagem... Pensem em tudo que a gente teve que fazer para... Vocês pegaram aqui um pedacinho do que a gente fez. Imagina o trabalho que deu fazer tudo isso. Levou muito tempo. 4 jornalistas, os 4 mais ou menos experientes. O Gabriel era menos experiente, mas a gente já tinha um certo traquejo. A gente não ganhava o piso. A gente não ganha o salário do William Bonner, mas não ganhava o piso. Então era você pegar jornalistas que não ganham o piso, ganham um pouquinho mais, tirar de cena durante um período para fazer esse tipo de reportagem. Ele é caro, né? Mas quando me perguntam se o jornalismo investigativo está morrendo, eu digo que o jornalismo investigativo é a saída para a crise que a gente vive do jornalismo, né? Da reportagem. É ele que vai mostrar a relevância do jornalismo, é ele que vai mostrar o quanto o jornalismo não é uma informação jogada ao vento aleatoriamente. Então, assim, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que apostar mais no jornalismo investigativo e eu acho que alguns veículos estão fazendo isso. Bom, tem um grupo de perguntas que é muito semelhante, então eu vou fazer elas num grande bloco. A Jéssica Beth quer saber qual foi a maior dificuldade durante a apuração. O Diego Mas quer saber se vocês chegaram a sofrer ameaças ou tentativa de suborno nessa matéria. A Bruna quer saber se vocês tiveram alguma tentativa de impedimento para concluir essa matéria. Tudo no mesmo sentido, né? A Giovana quer saber se em algum momento vocês pensaram em desistir. O Felipe Silveira, o Felps, quer saber quais foram os principais custos da reportagem. A Mariana Costa quer saber qual foi a maior dificuldade em produzir esse jornalismo investigativo, se foram as fontes, foram os dados. E a Jéssica Beth também quer saber se vocês sofreram algum tipo de censura ou repressão. Então, muitas parecidas e uma sobre custos. Eu acho que dá para... Dá para juntar. Sobre custos, é mais fácil. Basicamente, o nosso salário. E a gente teve algumas viagens, mas elas foram bem pontuais. Eu viajei no interior do Paraná, pegando funcionários fantasmas do interior do Paraná. Até as câmeras escondidas que a gente usou eram assim, artesanais, então nem isso não foi um grande custo. Eu viajei de carro durante alguns dias, então, tipo, o hotel, a gasolina, o motorista, o que eu comi, né? Teve a viagem aqui para Balneário Camboriú, que não chega a ser uma grande viagem, e teve a viagem para Brasília, para São João da Aliança, que era uma área de fazendas do diretor-geral. Essa viagem foi um pouquinho mais tensa, os meninos passaram alguns riscos lá, sim, que envolvia a gente perguntando o que eles estavam fazendo, gente armada e tal, a gente suspeita de algumas milícias agindo ali e tal, então foi um pouco mais tenso. De custo, então basicamente o custo foi custo de trabalho. Nós 4 somos os responsáveis pela base, mas esse material, ele chegou a envolver, eu vou chutar por baixo, tá? Mais de 100 pessoas, no total, tá? Então, assim, quantos repórteres fizeram matéria com base no nosso material? Sim, o Fernando Parracho, a primeira matéria que abre ali, o Fernando Parracho. A gente, inclusive, a gente pensou em tudo, gente, Maquiavel na veia, assim, sabe? A gente pensou, putz, na TV conta muito quem vai pro vídeo. Só que essa pessoa vai ficar muito exposta. Eu tinha conhecido um pessoal de um grupo da África do Sul, que eles trabalham em bloco, sem se identificar, para não personalizar nada. Daí a gente falou assim, vamos trabalhar com essa ideia de grupo que é mais segura para todo mundo e tal. E daí, para as séries, para os VTs, a gente pensou nisso. Então, o que foi? Foi um repórter, se vocês ouvem
trocando a voz no vídeo, é porque foi um repórter diferente para cada uma das 8 primeiras matérias que foram no ar. Então não tinha um rosto na TV que personalizava a série, né? Isso tudo para questões de proteção. Então, assim, suborno, não. Censura, não. Ameaça. Ameaças, algumas. Assim, essa é uma pergunta bastante recorrente para a gente, assim, se a gente sofreu ameaça. Eu tenho duas coisas bem importantes para dizer, assim. A gente não conta tudo, que é para não dar ideia para as pessoas, entendeu? Sacou? Então, pergunta assim, quais foram os recursos de segurança que vocês usaram para se proteger? Bom, se eu contar qual for o recurso de segurança, ele vai deixar de ser um recurso de segurança. Se você estiver numa situação, fazendo uma reportagem, me procura, eu te conto. Mas, assim, publicamente a gente não conta, tá? A série de reportagem, quando ela é grave, assim, um risco muito grande dela é antes da publicação. Então, a gente tomava muito cuidado antes da publicação. A gente teve umas coisas suspeitas, umas ligações telefônicas perguntando, por exemplo, você não trabalha mais no jornal? Eu sei que você está na TV, o que você está fazendo na TV? Tipo, porque eu era funcionária fantasma da Gazeta do Povo, né? Porque eu trabalhei na TV durante esse período. Então, eu não aparecia no meu próprio local de trabalho para trabalhar, mas eu estava trabalhando. Então, assim, essa questão das ameaças, a gente sofreu algumas antes. A gente teve total e irrestrito apoio dos veículos de comunicação. Isso é importante, porque sempre tem gente que acha que foi coordenado de um jeito, era para atingir fulano, ciclano. Tudo nós 4 decidimos. A gente chegava com propostas já bem prontas para os editores, para os coordenadores, para os chefes, e eles acataram as nossas propostas, né? Então, tudo a gente decidiu. E outra coisa dessa questão da segurança, assim, o medo, ele é bom. O medo evita que a gente morra, inclusive. O medo, ele é assim, ele é preventivo. Se eu não tiver medo, sei lá, de altura, eu posso fazer alguma coisa, alguma bobagem por causa disso. Se eu tiver medo, eu tenho medo de aranha. A aranha pode me matar, tal, brincadeira. Mas assim, o medo, ele tem um viés interessante, que é você prestar atenção nas coisas. Então assim, ter medo não é necessariamente ruim. Mas o medo, ele não pode ser paralisante. Então, quando vocês pensarem assim, isso é perigoso, se informa como faz para correr o menor risco possível, mas o medo, ele não pode te impedir, né? Essa questão de correr riscos, ele não pode ser... porque é com isso que os bandidos contam, né? É com isso que o lado de lá conta. Que você não vai se expor, que você não vai correr esses riscos, sabe? Então, olhem para o medo com atenção, mas pensando no que vocês podem fazer para contorná-lo. A professora Beatriz e a Bruna querem saber exatamente como você usou, a equipe usou as câmeras escondidas. Depois o Alex quer saber como é que você vê a iniciativa que tem como objetivo medir o impacto do jornalismo na sociedade. Como tem sido a experiência do projeto Impacto Jovem na Gazeta do Povo? A Amanda pergunta se você tentou desistir, você disse que não. E a Bruna quer saber como é que surgiu a ideia de trabalharem juntos. Eu acho que tu acabou de explicar que é a questão da proteção e de não identificar, mas enfim. Isso foi depois, né? Essa ideia de proteção foi depois. Quer começar com as câmeras escondidas? Não, quero começar com o que eu deixei de responder na outra. Então, desistir a gente pensou várias vezes. Ainda bem que a gente estava em grupo, daí quando a gente esmorecia, o outro dizia, não dá, né? E chegou num ponto que a gente não podia mais desistir, porque imagina quanto tempo a gente ficou fazendo aquilo, como que eu ia chegar pro meu chefe e dizer, então... É que nem correr maratona, né? Tem alguém que vai puxar você, vamos? Eu diria que correr maratona ainda dá para desistir, mas no nosso caso a gente não tinha como desistir, a gente não queria, na verdade, era só uma questão de cansaço, né? Falando de dificuldade, para mim, por exemplo, dificuldade, sendo bem humana, a principal dificuldade para mim é que eu morava em outra cidade e tinha que ir para Curitiba trabalhar. Eu era da sucursal de Ponta Grossa, eu sou casada, tenho filhos. Né? Então, assim, quando alguém chega para mim, porque é difícil fazer reportagem. Vamos lá, vem cá, então deixa eu te contar como é que eu fiz a minha. Né? Às vezes eu ficava uma semana inteira em Curitiba, eu cheguei a ficar 21 dias sem ir para casa, ou então eu ia e voltava todo dia. Né, para poder ficar um pouco com a minha família e tal. Então, a dificuldade era essa. Dificuldade de ficar sem publicar no jornal, gente. Coisa simples, eu não estou falando de dificuldade muito grave, assim, coisa simples.
Porque eu publicava todo dia, ou no máximo levava uma semana e publicava no domingo a minha matéria do domingo, sei lá e tal, né? Aí de repente eu sumi do jornal, não aparecia mais lá matéria nenhuma minha. Então eu me sentia meio que enganando, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje eu acho sensacional, façam isso, né? Mas na época eu tava pirada nisso, assim. Da câmera escondida, a gente foi testando. A gente trabalhou, o pessoal da TV já tinha mais know-how nisso, já tinha feito bastante câmera escondida. O Rafael, que é um dos cinegrafistas que fez várias câmeras escondidas, já fazia pro Fantástico. O próprio Faustini, a gente entrou em contato com o Faustini e disse: Faustini ajuda a gente. O Faustini ajudou. Chegou num momento que a gente estava precisando de câmeras escondidas simultâneas. A gente tinha uma e a gente pediu emprestado para ele mandou para a gente algumas, para a gente conseguir esparramar as pessoas e fazer várias câmeras escondidas. Há uma discussão ética sobre câmera escondida, eu acho que tem que ter. Cada uma das câmeras escondidas, todas, absolutamente todas que a gente publicou, que a gente divulgou na TV, principalmente, a gente fez uma reunião antes perguntando: é importante? Precisa dessa câmera? Dá para fazer sem essa câmera? O que ela coloca que a gente não consegue colocar sem a câmera, né? Eu fiz uma entrevista, eu viajei 400 quilômetros para fazer uma entrevista com um cara com câmera escondida que ficou sensacional. E a gente não usou porque a gente não tinha 100% absoluta certeza de se ele sabia que fazia parte do esquema ou não. Então a gente não ia expor o sujeito naquelas situações. Então eu usei, a gente foi adaptando, as primeiras câmeras que a gente usou eram muito ruins, falharam, a gente teve que regravar. O Gabriel mesmo, por exemplo, foi gravar na Assembleia Legislativa, a primeira vez que ele foi, chegou na redação, não tinha gravado nada, teve que gravar de novo. A gente foi adaptando, a gente usou chaveiro, a gente usou botão, a gente usou... Caneta? Caneta não. Mas por uma questão simples de apontar mesmo. O que mais funcionou para mim foi bolsa. Tá? A gente montou uma bolsa. Isso, a gente montou uma bolsa, fez um daqueles ilhóis de bolsa, sabe? Se transformar na câmera, né? na lente da câmera, e eu usava a bolsa. Eu acabei fazendo mais câmeras escondidas do que os meninos, porque eles notaram que as câmeras que eu fazia rendia mais. Por quê? Porque quando eu chegava para falar com mulher tem menos resistência de falar com mulher. Quando um homem chega fazendo perguntas para uma mulher, nós mulheres, a gente sabe como que a gente faz, né? A gente recua, né? Então, eu fiz muitas câmeras com mulher e eu também fiz muitas câmeras com homem. Então, algumas das câmeras era eu tentando contratar um serviço de brinquedo para o meu filho, ou então eu tentando conseguir um emprego, pedindo emprego para as pessoas. Era mais fácil, então eu acabei fazendo várias câmeras assim. Mas eu tive uma em particular que eu passei muito medo, porque a gente sempre fazia uma retaguarda. Quem ia fazer a câmera escondida ou ia em par, ou em duas pessoas, ou tinha sempre alguém olhando, porque a gente nunca sabia, né? A pessoa podia, sei lá, descobrir. Na primeira câmera você sempre acha que a pessoa está olhando para a câmera. É uma coisa impressionante. Na 58ª, você está de boa. Eu só ajeitava o ângulo da bolsa e de boas. Mas eu fiz uma sozinha, porque os meninos estavam em Brasília quando eu fiz. E daí eu só estava com o motorista. Eu falei: ó, você fica aqui me esperando, não sei o que e tal, que eu vou ali no prédio, no 8º andar. E daí eu subi no 8º andar. Quando eu subi no 8º andar, que eu entrei na sala, eu vi que o sujeito estava sozinho e tal, né? Era uma sala pequena, um prédio comercial e tal. Quando eu entrei, eu vi que ele fechou a porta, trancou a chave e tirou a chave e pôs no bolso. Aí eu pensei: ó céus, eu sozinha no 8º andar não posso pular, né? Quer dizer, posso, mas as consequências não eram agradáveis. Se esse cara fizer alguma coisa, eu tô lascado, né? Até tinha celular e tal, mas até pedi ajuda para alguém, né, e tal. Eu fui pedir emprego, ele olhou meu currículo e tal. E ele olhava pro currículo, olhava para mim e tal. E daí ele falou assim: você não colocou foto do seu currículo? Eu falei: não coloquei foto no meu currículo. Aí eu não sei se ele leu no currículo ou se ele... Porque eu estava pedindo emprego de secretária. Não é ilegal pedir emprego de secretária, que eu saiba. Aí ele olhou, eu não sei se ele viu uma aliança ou se ele leu no currículo, ele falou assim: mas você é casada? Tipo assim, sabe? Daí, na hora, foi ali o meu momento, eu falei assim: sou com um policial militar.
Não sou, mas eu tive que mentir naquele momento para me defender, porque assim, eu precisava que ele falasse, eu precisava dar corda para ele falar, mas eu não podia ser muita corda, porque ele não podia pensar absolutamente nada que não fosse perguntas banais do dia a dia e tal. Então, foi um momento tenso, mas eu estou viva, nada me aconteceu e tal. E eu acho que eu esqueci medos. Tá, não, as outras foram contempladas. Só o Alexandre quer saber como é que tá como tem sido, perdão, a experiência do projeto Impacto Jora na Gazeta do Povo. E como você vê as iniciativas que têm como objetivo medir o impacto do jornalismo na sociedade. Eu sou completamente apaixonada pelo Impacto Jora. Então, assim, eu virei amiga pessoal, acho que posso dizer isso, do Pedro Burgos, que é o idealizador daqui no Brasil desse projeto. Várias das reportagens que eu fiz na Gazeta já foram usadas no Impacto. Eu mostrei o impacto aqui, mostrei a devolução de 1,6 bilhão, né? Mas existem outros impactos. Então, ele mostrou... o Google News Lab fez um vídeo na Gazeta do Povo com reportagens de impacto. E usaram uma reportagem minha que chega a ser até ingenuazinha. Assim, eu não faço só matérias que mandam pessoas para a cadeia, eu não saio de casa com esse objetivo. Eu fiz uma reportagem, por exemplo, mapeando as áreas verdes de Curitiba, numa época em que não tinha mapeamento de áreas verdes de Curitiba e tal. E essa reportagem foi usada numa apostila de colégio e as crianças discutiam as áreas verdes de Curitiba a partir da minha reportagem. Cara, muito mais legal do que mandar as pessoas para a cadeia. Né? Mandar as pessoas para a cadeia não leva a lugar nenhum. No máximo, é uma punição, interrupção de uma coisa e tal, mas colaborar para a educação das crianças é muito mais legal. Né? E eles fizeram um videozinho para o Google News Lab, está disponível lá no Google News Lab. Eu sou fã do impacto porque eu acho que tem a ver com isso que eu já falei do jornalismo investigativo. É o jornalismo de impacto que vai fazer o jornalismo mostrar sua relevância, que está meio de lado hoje em dia. As pessoas estão tão descrentes com o jornalismo, estão tão nos criticando, que eu acho que a gente precisa mostrar o quanto o jornalismo faz parte da vida delas no dia a dia. Assim. Um colega meu me contou uma história que aconteceu com ele esses dias atrás. Um cara estava reclamando da imprensa para ele, e ele tem uma frase que ele emprestou de outro, que eu acho legal também, eu vou emprestar também, e não é plágio nesse caso, é só uma apropriação. Que eu tenho ciúme do jornalismo, eu tenho ciúme da profissão. A gente pode falar mal do jornalismo aqui, entre nós aqui, tá? Eu dou aula de uma disciplina chamada Crítica do Jornalismo. O que vocês acham que a gente faz lá? Né? Tipo isso. Mas uma coisa é a gente discutir, outra coisa é as pessoas falarem o que a gente faz sem saber exatamente o que a gente está falando e apontando coisas erradas sobre o que a gente está falando. Quando vocês estão falando coisa certa, beleza, você reconhece, o argumento é bom. Né? Nesse caso, o cara estava reclamando da imprensa e estava falando do sistema carcerário, começou a falar de números do sistema carcerário. Aí esse meu amigo falou assim, você pesquisou o sistema carcerário? Você buscou uma base de dados? De onde são esses dados que você está citando? Ah, não, eu li no jornal tal. Né? Então, assim, as pessoas não sabem o quanto o jornalismo está presente na vida delas todo dia, em todas as decisões que elas tomam. Né? Está aí, na nossa mão, mostrar o impacto do jornalismo em tudo que as pessoas fazem no dia a dia. E é isso que vai mostrar o quanto o jornalismo é relevante e vai mostrar que ele está vivíssimo, gente. Segue o baile. A Natália tinha duas perguntas, mas uma tu já respondeu. Ela perguntou primeiro sobre ética na questão das câmeras escondidas, mas tu já falou sobre isso. É bem difícil, gente, tá? Eu fiz, mas... E perguntou como é que vocês fizeram as câmeras, já explicou. E a outra pergunta da Natália é como vocês descobriram essa pauta dos diários secretos, né? De onde vocês tiveram essa ideia de começar a investigação fisicamente nos diários, começaram isso na internet, ou então alguém denunciou. Depois a Carol quer saber... Bom, primeiro eu respondi essa, depois eu faço a pergunta da Carol, que é mais complexa. Essa parte só é uma questão da questão ética. Como eu falei, a gente discutiu várias vezes se não dava para fazer do outro jeito e tal, né? O que eu me perguntava era,
eu posso chegar para esse sujeito e dizer: oi, eu sou jornalista da Gazeta do Povo, meu nome é Kátia, eu gostaria de saber se você é funcionário fantasma da Assembleia Legislativa? Essa opção não estava disponível, né? Então a gente avaliou muito bem como usar. Assim, eu entendo quem critica, eu acho que quem critica tem bons argumentos, mas eu acho que também tem bons argumentos de por que a gente usou. Como começou? Eu vou tentar resumir, mas é realmente complexo, tá? Eu estava fazendo uma série de reportagens anterior, chamava Gafanhoto, que era um outro esquema da Assembleia, ou seja, esse não era o primeiro esquema da vida da Assembleia. E quando eu fui entrevistar o Boia Fria, eu copiei o processo dele, fui no fórum, fiz uma cópia xerox do processo dele, porque ele tinha tentado uma casa na Coab, que é a companhia de habitação lá do Paraná, e ele não tinha conseguido porque alguém tinha colocado ele como funcionário da Assembleia Legislativa, e daí a grana que ele ganhava, supostamente, que não era verdadeira, o impedia de conseguir essa casa. Eu fui na casa dele, uma casa super simples, entrevistá-lo para mostrar o Boia Fria que tinha sido funcionário fantasma da Assembleia, antes de tudo isso, tá? Como eu fiz a cópia do processo, eu estava com o processo, estava lendo o processo no carro entre Curitiba e Palmeira, era em Palmeira a cidade, e quando eu terminei a entrevista, eu tinha terminado a entrevista, porque eu também acho que o jornalista precisa de um pouquinho de sorte de boas, assim, acho que vai bem, né? Não faz mal, né? Não atrapalha em nada, né? Eu tinha terminado a entrevista, eu tinha perguntado tudo que eu queria perguntar para ele, assim. Quando a gente estava naquele papinho pós-entrevista ali e tal, né, eu perguntei para ele: você já viu o seu nome no diário oficial que mostra que você foi funcionário? Ele falou: não, porque o advogado tinha feito o processo sem mostrar esse tipo de documento para ele. Aí ele olhou o nome, ele sabia ler e tal, né, olhou o nome e falou: nossa, ele não reagiu com relação ao próprio nome. Ele falou assim: eu conheço esse cara aqui. Era uma lista de nomes, ele conhecia mais 2 nomes naquela lista, que eram também daquela cidade, que também nunca tinham sido funcionários da Assembleia. Naquele momento eu pensei: meu, se eu pegar essa lista aí de documentos de área oficial, né, que estava tão escondido e a gente não sabia, eu vou conseguir descobrir mais casos como desse Boia Fria, né? Lembrando que a Assembleia não divulgava quem eram os seus funcionários, então eu queria muito saber quem eram. Quando eu voltei para Curitiba, eu fui atrás daquela bendita lista de documentos. E eu descobri que ela não estava disponível para consultar, o diário oficial da Assembleia não estava disponível para consultar em lugar nenhum, na imprensa pública, no arquivo público, na biblioteca pública e nem na própria Assembleia. Eu fui na Assembleia para descobrir, no Tribunal de Contas, eu fui em todos os lugares para descobrir. E eu fiquei muito pé da vida. E eu cheguei no jornal e falei para minha chefe: você acredita que existe um diário oficial que não é público, onde já se viu um negócio desse, não sei o que e tal? Eu comecei a esbravejar, literalmente. Mas até aí era uma matéria sobre diários oficiais que não são públicos. O que já é surreal. Aí o cara que estava sentado do lado, que é só o Mauri Cone, que é um dos principais referências do jornalismo do Brasil, né? Ele falou assim: eu sei de alguém que tem alguns diários oficiais. Esse alguém era o James. Porque o James tinha tentado fazer uma outra reportagem e era sobre uma deputada. Era um caso bem bizarro, que foi ao ar por ser bizarro, envolvia uma funerária, sabe, umas coisas assim e tal. E quando esse caso foi ao ar, o cara chegou para ele e falou assim: escuta, por que vocês estão fazendo reportagem sobre essa deputada se todos os deputados têm funcionário fantasma? Quando esse deputado falou isso, sem se tocar na gravidade do que ele estava falando, ou está tão naturalizado, né, que talvez não percebesse, o James falou: bom, se todos os deputados estaduais têm funcionário fantasma, eu quero fazer uma matéria de todos, como eu faço? Aí ele lembrou de um documento que chegou com essa denúncia dessa deputada, que tinha uma cópia do Diário Oficial, e ele perguntou para a pessoa que mandou a denúncia: como é que faz para conseguir esses documentos? Que daí que mostra aquela salinha que a gente mostra ali no vídeo, do sujeito que fala que como que imprimir os diários oficiais e tal. Então a gente teve acesso aos diários oficiais a partir de fotocópias daquelas salinhas. Quando em 2009, isso foi tudo em 2008, eu tentei procurar o James e falei: James, vamos fazer essa matéria junto? O James não me conhecia. Ele falou: aham, vamos. Ele conta isso abertamente, várias vezes. Ele falou que olhou para mim e falou: aham, que eu vou te dar os meus documentos. Aham, tá. Ele me enrolou 6 meses. Tá? Ele me enrolou 6 meses. Eu fazendo uma apuração paralela, sem parar, fazendo minhas reportagens do dia, e ele fazendo a apuração dele. Ele me enrolou 6 meses.
Aí, em 2009, a Assembleia Legislativa soltou pela primeira vez a sua lista de funcionários. Nossa, era tudo que a gente queria, mostrar quem era na lista dos funcionários. Só que no dia que eles soltaram a lista, começou a pipocar de denúncia de que aquela lista era fake, que não era verdadeira, que tinha funcionário fantasma ali e tal. Começou a chegar denúncias no jornal e tal. O meu chefe me chamou, ó, você que já estava cuidando disso, cuida disso aí e tal, né? Eu também tinha recebido algumas denúncias. E eu falei, ó, tem um jeito da gente fazer essa matéria aí. É juntar a Gazeta com a TV. Mas o que precisa? Eu acho que você, chefe, ele era chefe de redação, acho que você devia ligar para o chefe da TV. Beleza. Aí ele passou a mão no telefone, tem uma série, uma reportagem que a gente queria fazer. Era para ser uma semana, gente, a gente trabalhava junto. Uma semana, tá? E a gente ficou junto, o pessoal da Gazeta com a TV, um ano inteiro. Né? Isso antes da série, depois teve mais depois da série. Falei que era longo, né? Legal. Eu tenho duas que fazer juntas aqui. A Carol diz o seguinte, na série, outra série da Gazeta, que é a Polícia Fora da Lei, o repórter que fez essa reportagem, ele precisou ficar meio que exilado depois, em virtude da gravidade, porque a pauta de segurança é bem mais complexa do que política, né? Ele quer saber, a Carol quer saber se você já trabalhou com segurança e como você vê esse perigo que o repórter enfrenta ao tratar desses assuntos mais delicados. Essa é uma. Aí o Alex quer saber como é que você avalia a cobertura da Lava Jato. Ele cita até o Caco Barcelos, que avalia que os jornalistas hoje têm muito se limitado a reproduzir o que os promotores passam para eles e investigam um pouco. Você concorda com o Caco? Tem uma opinião formada sobre isso também? Eu concordo parcialmente com o Caco. Concordo na essência, assim, é muito jornalismo de investigação, aquilo que eu falei, a diferença, né, recebendo informações já direcionadas. Pense em alguns grampos que vazaram, alguns trechos de delações, eles eram para atingir este ou aquele, né? Então, quando você não tem acesso ao todo, como era o nosso caso ali, né, a gente pegou, assim, tipo, não escapou um deputado da Assembleia, todo mundo meio que apanhou junto, entendeu? Porque alguém tinha alguma coisa errada ali naquele momento. Quando você pega uma informação de uma fonte, e boa parte de tudo que saiu da Lava Jato tem esse perfil, você pega uma parte do todo, e você não consegue enxergar aquele todo, e daí você fica refém desse todo. Então, eu não cubro muito a Lava Jato, eu cobri pouquíssimo Lava Jato, porque na época que começou a Lava Jato eu estava numa outra área dentro do jornal. Hoje eu cubro, faz 2 anos e meio, eu cubro jornalismo político do Paraná, então governo do Estado, secretarias de Estado, prefeitura, né, que volta e meia respinga alguma coisa da Lava Jato, mas não é a minha área. Então eu não posso falar sobre a minha cobertura em particular, né? Mas eu concordo em partes com o Caco quando ele diz que depender dessas fontes, do interesse dessas fontes, comprometeu em partes a apuração jornalística da Lava Jato. Mas eu queria dizer que, estando do lado de cá, eu vejo que muitas coisas não são do jeito que as pessoas acham que são direcionadas. Então eu tenho críticas à cobertura da Lava Jato, mas eu também sei como algumas coisas são feitas e, portanto, não dou 100% de razão para algumas críticas que aparecem com relação à Lava Jato. Com relação à Polícia Fora da Lei, eu acompanhei, né, que a Gazeta teve várias séries de reportagens legais depois dos Diários Secretos, assim, com peso, assim. A gente fez uma também chamada Negócio Fechado, que envolvia a Câmara Municipal de Curitiba, derrubou a cúpula inteira da Câmara de Curitiba e tal. Teve a Crime Sem Castigo, que também foi uma série de reportagem bem legal. Teve a Polícia Fora da Lei. A Polícia Fora da Lei eu acompanhei, os 4 colegas que estavam envolvidos. O Maurinho Cone foi esse sujeito que foi mandado para o exterior e tal. Porque, no caso dele, a ameaça era mais clara. Assim, ligaram para ele e disseram, nós vamos metralhar a sua casa. Um pouco mais direta, né? Assim, um pouquinho direta. Bem mais direta. Então, assim, foi um período muito tenso, né? A polícia, por ser a própria envolvida, não investigava a história, entende? Então, assim, foi um momento bem intenso. Mas eu tenho certeza que se vocês perguntarem, tiverem a oportunidade de perguntar para o Maurício, ele faria de novo. Ele tem algumas queixas, ele teve algumas dificuldades
bem mais complicadas do que ir para Ponta Grossa e voltar todo dia, tipo a minha situação, né? Ele, longe do país, longe dos filhos, isso abalou o casamento dele, tipo, né? Afeta mesmo a realidade. Não sei se vocês viram... O James também teve... O James teve que mudar celular... mas daí não é pela mesma série, não é pela Polícia Fora da Lei. Não, mas é outra dos... É um caso que envolve pessoas bem próximas ao governador do Paraná, o Beto Richa, né, o primo do governador. São duas operações, que a principal é a Publicano. Ele estava em Londrina e ligaram para ele e falaram assim: você está assim, com tal roupa, desse jeito, não vai jantar naquela churrascaria que você disse que ia. Daí montou-se um esquema de guerra rapidamente para tirá-lo de Londrina, e ele ficou fora do país também um tempo, né? Foi bastante perigoso, mas foi um pouco menos do que vamos metralhar sua casa, né? Tal. Então, o James conta um pouco disso. Eu não sei se alguém assistiu um filme chamado Mensageiro, recomendo fortemente, muito legal, que mostra um pouco disso, assim, dessa dificuldade de quem denuncia, assim, sabe? Então, mesmo, é um filme bem legal. Ainda estava falando de segurança. Você já falou de segurança? Assim, com segurança atrás de mim, assim, parado, não, né? Mas com seguranças, sim, né? No lugar onde a gente trabalhava. Porque chegaram a jogar 2 bombas no lugar que a gente trabalhava. Bombinhas, coisas assim, não aparentemente matar ninguém, mas era para intimidar, né? Agora, as intimidações maiores eram por telefonemas mesmo, sabe? Não teve situação assim. Aí você fica paranoico, né? Você não fala mais no telefone, uma série de dificuldades que criam pra gente. Legal. Bom, a gente já está numa hora um pouquinho adiantada, estão me informando aqui que a cidade, só para avaliar a cidade, tem uma notícia, choveu em Joinville e ela alagou a cidade, então a gente tem que voltar, o ônibus já começa a ficar complicado e tal, e também a gente, foi super legal o bate-papo, adorei as perguntas, gente, vocês mandaram para as perguntas. E agora, ótimos jornalistas investigativos querendo fuçar na informação. E agora a gente vai para o sorteio, então, né? Fizeram o carro 0 km, é isso? Ah, não, desculpa, é uma camiseta, eu confundi as coisas, desculpa, é uma camiseta. Mas é autografada pelo Melate, eu acho. Os papelzinhos estão aqui, o nome é... Beatriz Cavenac. Não, tô brincando. Calma, gente, tô brincando. Tem auditoria? Não. Posso perguntar quem eu quiser, então? Alexandre Magdiel. Não vale? Ó, estou impugnando a eleição, acho que podemos fazer outra, então. Não, tô brincando. Alex aí? Cadê Alex? Deixa eu... Não pode ser. É o Alex. Sou curiosa, por que não pode ser? Aqui, ó. Tem foto? Tem foto? Tem foto? Não tem foto? Kátia. Prêmio ESSO, gente, não é todos os dias que ganha o euro. Desculpa. Prêmio Shell. Prêmio Shell. Gente, continuem seguindo as nossas atividades, né? Twitter, Facebook. A gente tem várias hashtags aí, Jornalismo Muda o Mundo, Ilustre Jornal 20 anos, Ilustre faz 20 anos. Comprem a camiseta. Eu queria uma salva de palmas para finalizar, agradecer a Kátia. Em nome do Ilustre, para agradecer pelo convite. E eu acho que encoraja um pouco a gente, quando a gente está meio para baixo, assim, né? Será que eu vou fazer essa reportagem? Será que vai dar alguma coisa? Faz. Né? O máximo que vai acontecer é você ficar aí alguns dias debruçado numa reportagem que talvez não seja a reportagem da sua vida, mas ela vai fazer alguma diferença com certeza. Valeu, galera!